Olá, estudante, bem-vindos à Central do Enem, todos a caminho do sucesso. Sou o professor Mário Silva, componente Filosofia. Vamos concluir o nosso estudo de Antropologia Filosófica. Iniciamos esse curso de Filosofia preparatório para o Enem 2021 com Antropologia, porque faz parte da primeira competência da matriz de referência do Enem, e também utilizamos como recurso metodológico, ou seja, como forma de compreender, de interpretar o pensamento de alguns filósofos. Por exemplo, Jean-Jacques Rousseau. Para você entender a filosofia política e educacional de Rousseau, basta que você observe qual é o conceito de homem de Rousseau. Ou seja, você vai observar que o homem é um ser livre porque tem poucas necessidades no estado de natureza, se preocupa apenas com a sua subsistência e também porque é um ser capaz de escolher a ação, ou seja, é um ser consciente, capaz de pensar antes de agir, ou seja, transcende a sua esfera das necessidades. E também o homem é um ser que dispõe da perfectibilidade, capacidade de se aperfeiçoar, capacidade de adquirir habilidades para superar os obstáculos da natureza. Isso nos levou, inclusive, até a sociedade. Por outro lado, se você for analisar John Locke, o que você vai entender? Que o homem é um ser livre porque governa a própria vida, não está sob a autoridade de ninguém no estado de natureza, é governado por uma lei natural inscrita no coração do homem pelo próprio Deus, discernida através da racionalidade humana. Isto é um homem que é pacífico, é racional e é livre dentro da esfera do mundo, dentro do estado de natureza. Mas se você for encaixar isso para fora do entendimento da visão política de John Locke, isso não vai funcionar. E por isso que, além da antropologia, vamos utilizar também o método histórico, tá bom? Ou seja, cada pensador tem um contexto, uma cosmovisão, um conjunto de influências. Quando você vai para a teoria do conhecimento de John Locke, o que você percebe? Que ele vai falar contra as ideias inatas. Mas você vai perceber que na filosofia política de John Locke tem uma exaltação das leis naturais, que são leis inscritas por Deus no coração do homem, portanto são leis inatas. Mas lá na teoria do conhecimento ele vai dizer que o homem nasce como uma tábula rasa, sem nada inscrito, que depende apenas dos seus sentidos para que essas inscrições sejam feitas. Ou seja, ele vai falar contra as ideias inatas e você, analisando o contexto histórico, vai perceber o motivo pelo qual ele vai fazer isso. É uma reação às ideias inatas de René Descartes, ok? Só para que você entenda o motivo de ter sido adotado aqui este método como interpretação. Aliás, a antropologia como interpretação do pensamento de alguns filósofos, ok? Vamos então à dimensão política e social do homem. Vamos a Aristóteles, que vai nos dizer que tudo tem uma finalidade, tudo tem um objetivo, e a finalidade da vida humana é alcançar a entelechia, e nesse processo ele alcança a eudaimonia. O que é a entelechia e o que é a eudaimonia? A entelechia, pessoal, é uma espécie de perfeição. Seria a autossuficiência ao máximo. E a eudaimonia é justamente o estado de ter alcançado esta entelechia. Que seria uma vida plena, uma vida bela, uma vida boa, né? Esta vida autossuficiente, que você só alcança na polis como ser humano, porque
segundo o Aristóteles, o homem é um zoon politikon, um animal por natureza político, ou político por natureza. Isto é, significa que você só será humano de fato se viver na polis. Só será um ser civilizado se viver na polis. Só será feliz, só terá uma vida autossuficiente se viver na polis. O que é a polis? Comunidade política, comunidade regida por leis, comunidade autossuficiente. É isso que distingue o homem da polis do homem que vive fora da polis. Porque a polis é uma comunidade regida por leis racionais, fruto do discurso, do debate. Isto é, o homem que vive na polis vive de acordo com a sua essência racional. É por isso que é tão importante viver na polis. Fora da polis, só um deus ou um bárbaro, um embrutecido. E, portanto, aquele que vive fora da polis não é um homem que vive fora de comunidades, mas é um homem que vive em associações com outros homens apenas visando a sobrevivência, apenas visando a proteção. E a polis já transcendeu isso. Já é uma comunidade política regida por leis, certo? Professor, mas não existe uma dimensão social do homem em Aristóteles? Sim, o homem ele se associa para se proteger e para se defender. Mas nisso não há nada de espetacular, porque os outros animais também fazem isso. O que existe realmente de extraordinário no ser humano é, através do seu engenho, através da sua ação, ele criar uma comunidade política, se associar em busca de um bem superior, que é justamente a vida bela, a vida plena, a vida eudaimônica, que se alcança apenas vivendo em uma comunidade regida por leis. Hannah Arendt, vamos a Hannah. Hannah vai falar da vida ativa, são 3 atividades do espírito humano, ou 3 atividades humanas: o labor, o trabalho e a ação. O labor e o trabalho fazem parte da esfera privada e a ação da esfera pública. Bem, o labor trata das questões relacionadas mais ao ser biológico, digamos assim, as nossas necessidades vitais de sobrevivência. E o trabalho é uma categoria intermediária entre o labor e a esfera pública. Do artifício humano. Seria um momento, pelo trabalho que você fabrica, que você constrói cidade, casa, carros, telefones celulares, computadores. Ou seja, aqui está um engenho humano, criando um mundo artificial perante a natureza. E, por outro lado, nós temos a política, que é a esfera que nos distingue, que nos separa dos outros animais. Porque é um ambiente que já superamos as necessidades, um ambiente que nós já estamos usufruindo do diálogo, da conversa, como único meio de compreensão, de entendimento, de resolver os problemas. Um lugar que nós não utilizamos a violência. Só o discurso, só o diálogo, em que eu reconheço o outro como um ser de direitos, capaz de pensar e agir por si mesmo. Que compartilhamos um mundo comum, um mundo da cultura, fruto do engenho, da genialidade humana, que nos separa efetivamente dos outros animais. E por outro lado, nós temos a esfera privada, que surge já na modernidade, que é uma esfera intermediária entre a esfera privada, ou seja, o mundo das necessidades, e a esfera pública, o lugar dos processos decisórios, onde se resolvem os problemas da comunidade, da sociedade, do Estado. E seria a esfera social, seria você trazer o trabalho para a esfera pública, seria dar publicidade ao trabalho, ou seja, nesta esfera pública, o trabalho passa a ser a categoria fundamental. E os homens não se relacionam mais através do reconhecimento da igualdade entre eles, mas através do consumo, da busca pela abundância, pelo trabalho.
Okay? É desta forma que os homens se relacionam. E nisso, até a política se transforma nessa busca pela abundância, nessa busca de saciar as necessidades biológicas, as necessidades vitais do ser humano. Um exemplo disso é a Revolução Francesa, que, segundo ela, traiu os seus ideais para se encaixar dentro desta esfera do social. Quais eram os ideais, então, esse grande ideal da Revolução Francesa? Era inserir o povo que não participava da esfera pública, do lugar dos processos decisórios, dentro da esfera pública. Ou seja, criar uma comunidade, uma sociedade política. No entanto, o único exemplo dessa tentativa de trazer o homem comum para dentro da política foi a Tribuna de Paris, em que ali o povo tentou, então, participar efetivamente dos processos decisórios. Porém, ao longo da Revolução, foi ressignificado o conceito de povo. Aquele que não participava do processo decisório pelo centralismo, por causa do centralismo monárquico, foi substituído como aquele que é o necessitado, o pobre, o miserável, que precisa da ação do Estado para superar a sua miséria, para superar as suas necessidades, para se vestir, para comer. E nisso todo tipo de violência foi justificado, segundo Hannah Arendt. A Revolução guilhotinou as pessoas em nome desta busca por saciar as necessidades vitais daqueles que agora são reconhecidos como os necessitados, e não mais como o povo que não participa efetivamente da esfera pública. Para finalizar, vamos então falar do lugar especial, do lugar do homem no cosmos, através de Max Shelley, que é o grande fundador da antropologia filosófica. Segundo ele, ao estudar o homem, você vai se deparar com pelo menos 3 concepções de homem. Uma dizendo que o homem é um ser racional que remonta aos gregos. A outra que diz que o homem é uma criatura de Deus, feito à imagem e semelhança de Deus, que é a visão judaico-cristã. E o homem fábio, o homo faber, o homem fabrica, o homem constrói, o homem que através do seu engenho conseguiu se adaptar às intempéries da natureza, que é a visão darwiniana, ok? O que ele vai dizer? Que não há uma unidade nessa visão, você não consegue observar algo de tão espetacular que possa dizer que esta é a posição de destaque do ser humano que o distingue essencialmente de todos os outros animais. E segundo Shelley, a única coisa que realmente nos distancia de todos os outros animais e nos faz uns seres espetaculares, seres super interessantes, é o espírito. O que é o espírito? É a abertura para o mundo, o ir até as coisas. É a capacidade de objetificar o mundo, é a capacidade de conhecer, de interpretar, é a capacidade de objetificar até os seus sentimentos, as suas emoções, de entender, de compreender. E neste ato ter a autoconsciência, ou seja, através do espírito você conhece, você objetifica o mundo, objetifica os seus pensamentos, os seus sentimentos, você também tem o processo da autoconsciência. Você compreende, você entende, você observa que está investigando a natureza, que você está pensando, que você está sentindo dor, você vai entender-se dentro do mundo, como fazendo parte deste mundo e percebendo que existem outras coisas ao seu redor. Então, este processo do espírito. O espírito é essa capacidade de autoconsciência e a capacidade de objetificar o mundo, a capacidade de conhecer o mundo e saber que está conhecendo o mundo. E, por fim, Martin Heidegger vai falar do Dasein, da presença, do ser aí, que ele chamou de homem. O homem é o Dasein, é a presença, é o ser aqui, é o ser aí. Segundo Heidegger, o homem é o único ser que existe. O que significa isso? Ex é aquilo que está fora. Espero que o ex esteja fora realmente da sua vida,
e a sua ex também, tá bom? E system vem de sísmico. O que é sísmico? Movimento. Ou seja, o homem é o único ser que existe, no sentido de que é o único capaz de ir em direção às coisas, que tem movimento para fora. E é neste movimento, segundo Heidegger, que o homem encontra o sentido da sua própria existência, que o homem consegue, aliás, alcançar a autoconsciência e consegue, é claro, conhecer as coisas nesse processo de ir até o mundo, tá bom? Então o homem é o único ser capaz de atribuir significado às coisas, o único capaz de conhecer, de compreender, e as coisas ganham sentido através do engenho humano, através justamente do homem. Tudo existe porque o homem cria um mundo de significados, uma estrutura de significados a partir da sua relação com o mundo, a partir da sua relação com as coisas. Ok? É isso. Tchau, tchau.